Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no nosso destaque da entrevista, Marcelo Verli, ex-secretário de governo da Prefeitura de Nova Friburgo. Vamos falar sobre o novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, aprovado no final do ano passado no município. Fique com a gente volta já. Bom gosto, qualidade e sabor especial você encontra aqui na Fast Pizza. As maiores variedades de massas e recheios para você se deliciar. Peça já a sua. Fast Pizza tem cheiro de pizza no ar. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, hoje entrevistando Marcelo Verli, que foi ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Educação e Administração no município de Nova Friburgo, e um dos responsáveis pela elaboração, condução do novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, um marco na região serrana, pois consolida vários aspectos da inovação para a cidade. Verli, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Seja bem-vindo. Márcio, bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma honra poder estar com você novamente, ainda que virtualmente. Precisamos continuar nos cuidando. Estamos vivendo um momento crítico, com uma perspectiva de solução, mas que não será tão rápida quanto a gente gostaria. E quero iniciar agradecendo por todo o seu apoio, todas as suas contribuições. Você que é um entusiasta da inovação no Rio de Janeiro e foi extremamente importante na nossa construção coletiva do nosso Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um código construído a muitas mãos, através da participação de várias entidades governamentais, da academia, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, com audiências públicas realizadas pelo Legislativo de Nova Friburgo e que acabou sendo finalmente aprovado ao final de 2020, configurando um marco legal de muita importância para a definição de políticas públicas na área de ciência, tecnologia e inovação, aproveitando todo um contexto que eu particularmente considero muito favorável. Nova Friburgo se diferencia pelas instituições, pela articulação, e a gente se alinha ainda mais a esse movimento do Parque Tecnológico da região serrana, Serratec, na expectativa de que a nossa região serrana seja cada vez mais indutora, difusora, promotora da inovação. E eu sei que essa é uma das suas missões de vida e a gente agradece muito pela sua participação aqui conosco. Verli, você é doutor na área de políticas públicas pela UERJ, né, e participou aí de um processo que foi longo, duradouro, e eu acho que o marco, já falei isso em algum outro momento, mas fizemos uma entrevista acho que há um ano e pouco atrás, exatamente falando para falar sobre o marco, né, a perspectiva, aí veio pandemia, veio eleição, veio tudo isso, e acabou que o marco ficou para aprovação no final do ano passado. Mas você, como doutor em políticas públicas, e participando, como você participou ativamente da formulação de uma política pública importante para a cidade, como é que você se sente assim nesse aspecto de estar entregando, junto com toda a sociedade de Nova Friburgo, esse novo marco de ciência, tecnologia e inovação? O que isso representa hoje para a cidade de Nova Friburgo? Pois é, Márcio, você toca num ponto interessante. É um trabalho que vem sendo desenvolvido já há algum tempo,
quando nós assumimos a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação na cidade, nós buscamos um diálogo permanente com os vários atores que compõem o ecossistema educacional daqui, a UERJ, a UF, o Cefet, o SEBRAE, a Associação Comercial, o Firjan, várias instituições. Conseguimos, então, corporificar esse movimento através do InovaFri, que é o nosso grupo de inovação de Nova Friburgo, com reuniões periódicas, e percebemos a necessidade de definição de uma política de Estado, porque muitas vezes as ações governamentais elas são interrompidas, e nós entendemos que, ao definirmos uma política de Estado, que seria inicialmente uma lei municipal, mas que, em função da multiplicidade de demandas e oportunidades, ela acabou se convergindo para um código municipal, como a gente falou anteriormente, de ciência, tecnologia e inovação, abarcando vários elementos associados à cidade inteligente, dados abertos, sustentabilidade no executivo, plano de inovação da própria gestão municipal, enfim, temáticas diversas, que culminaram, então, com essas tratativas voltadas à elaboração de um projeto, que, então, no finalzinho de 2020, se converte numa lei complementar. O então prefeito, no início de 2020, encaminhou o projeto ao Legislativo, e o Legislativo, em dezembro, por unanimidade, ele aprova e estabelece, então, de forma perene, uma política pública. Então, a gente fica muito feliz, obviamente, por essa conquista. Nós temos a lei complementar de número 135 de 2020, essa lei que faz parte agora do arcabouço jurídico do município, alinhada também à nova lei orgânica que foi aprovada em 2018, uma lei orgânica bastante extensa, com inúmeras possibilidades. A gente regulamenta as questões associadas à ciência, tecnologia e inovação dentro da nossa lei complementar, mas, como você sabe, mais do que nós todos, uma coisa é você aprovar a lei, a outra coisa é você implementar essa legislação. Então, a gente, ao mesmo tempo que vibra com a aprovação, sabe da responsabilidade que será tirar todos os aspectos que são muito positivos do papel para que ele, então, surta os seus efeitos no mundo real, no mundo concreto, com o objetivo de estimular a inovação, de fortalecer a interação universidade, empresa, governo, sociedade civil, estabelecer iniciativas públicas, privadas ou conjuntas voltadas à incubação de novos empreendimentos, à aceleração de empreendimentos. Temos aqui várias lideranças de Nova Friburgo que também têm essa articulação com Petrópolis, com Teresópolis, com a nossa região, pessoas com a mente arejada, sabendo da importância de estimular cada vez mais a inovação. Então, nós sabemos que foi um passo muito importante, mas que muitos outros serão necessários para que ela possa surtir os efeitos legais e contribuir para um reposicionamento estratégico de Nova Friburgo, não só na nossa região, mas até mesmo a nível estadual e a nível nacional, como uma cidade em que a inovação é um elemento central do seu padrão de competitividade. A gente sabe que temos aqui setores importantes do ponto de vista da economia, polo de moda íntima, polo metal mecânico, polo de serviços, somos também um polo turístico, todos eles são de grande importância, grande relevância para a geração de emprego, renda, e sabemos também que quanto mais inovação for incorporada a esses setores, maiores serão as suas possibilidades de sucesso, ainda mais num tempo de intensa transformação digital que nós temos vivido, acelerada por conta da pandemia. Então, a gente vê com alegria, por um lado, e com o aumento da responsabilidade pelo outro. Márcio. Verli, essa história não é recente, né? Eu até já, em outros momentos, conversando contigo, eu até elogio muito a questão da cidade de Nova Friburgo, justamente por essa complexidade que tem na área de ciência, tecnologia e de produção também. Então, essa história vem lá do Serra do Silício, né? Eu queria que você resgatasse um pouco essa história, o que aconteceu do Serra do Silício até a Nova Fri, né? Verdade. O Serra do Silício é um movimento também muito importante. Várias lideranças empresariais do setor de tecnologia de informação aqui de Nova Friburgo capitanearam esse movimento com o objetivo de também posicionar Nova Friburgo como um polo de produção de software, dando a visibilidade que muitas empresas precisavam naquele momento. E parte dos integrantes do Serra do Silício, inclusive, faz parte hoje do próprio movimento InovaFri. Mas, assim, muito rapidamente, Márcio, além do Serra do Silício, a gente não pode perder de vista o papel que, por exemplo, o Senai desenvolveu aqui em Nova Friburgo nos últimos 70 anos.
muitas indústrias do polo metal mecânico são oriundas de profissionais que se formaram pelo Senai. Precisamos resgatar também que no início dos anos 90, a UERJ vem para Nova Friburgo, incorporando o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, que seria um órgão voltado basicamente à ciência, na área de matemática e computação, e a UERJ, ao incorporar, viabiliza a formação de engenheiros mecânicos, engenheiros computacionais, mestres e doutores em modelagem computacional, mestres em ciência e tecnologia dos materiais, configurando uma base muito importante, tanto para os polos produtivos, quanto também para as universidades, que passaram a contar com profissionais ainda mais gabaritados. Um pouco mais à frente, tivemos a vinda também da Universidade Federal Fluminense, e aí eu tive a honra de participar, já exercendo a função de parlamentar aqui em Nova Friburgo, do processo de incorporação da antiga Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, a FONF, ao Instituto de Saúde de Nova Friburgo, da Universidade Federal Fluminense, com cursos na área de medicina, biomedicina, fonoaudiologia, odontologia, ou seja, cursos na área de saúde, se constituindo como uma potência. Um pouquinho depois, no ano seguinte, em 2008, o Cefet também vem para Nova Friburgo. O Cefet tem os cursos de gestão de turismo, informática, tanto a nível superior quanto nível médio, curso de física e uma quantidade e qualidade de profissionais também muito diferenciada. A Estácio, por sua vez, desde meados dos anos 90, também vem formando profissionais na área de análise de sistemas, tecnologias de informação, comunicação, porque a gente fala também de tecnologia, mas nós também falamos nas TICs, tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, se configurou uma base de recursos humanos, de profissionais qualificados, comprometidos, não só com as suas carreiras, mas também com o desenvolvimento local e regional, que estimularam exatamente essa configuração. Eu entro nessa história, Márcio, exatamente em 1995, aos meus 24 anos, quando eu recebo um convite do professor Paulo Jorge Serpa Paz Leme, o PJ, saudosíssimo PJ, no sentido de assumir a gerência da incubadora de empresas de base tecnológica. Hoje o nome talvez fosse aceleradora de startup, porque até o próprio nome vai mudando, né, com as circunstâncias, com a evolução do tempo. E de 95 a 2000, nós lidamos então diretamente com a incubação de empresas aqui na cidade, conseguimos uma articulação muito importante junto à rede de incubadoras do Rio de Janeiro. À época, o José Alberto Aranha, que foi também presidente da Amprotec e faz um trabalho muito importante de estímulo à inovação, nos auxiliou sobremaneira, além de outros profissionais, e também a própria Amprotec, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas. Então, Nova Friburgo se inseriu nesse movimento em prol da inovação, aproveitando toda essa base, mas faltava um código, uma legislação mais ampla. Eu me recordo, Márcio, que em 1996 nós conseguimos aprovar uma legislação municipal de incentivos fiscais para empresas de base tecnológica. Foi a primeira legislação, foi a primeira vez que empresa de base tecnológica surge no cenário jurídico municipal como uma ferramenta, como um instrumento de desenvolvimento. E todo esse acúmulo, e obviamente eu sempre falo isso, ninguém faz nada sozinho, inúmeros profissionais ao longo desses 25 anos, 30 anos, e até mais, se a gente pensar na formação que o Senai oferece com qualidade há tanto tempo, foram se agregando, foram se integrando, foram se mobilizando para que, então, a partir do InovaFri, além dos diversos eventos que nós realizamos de 2018 a 2020, nós conseguíssemos, então, estruturar essa legislação que incorpora também os próprios propósitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é uma iniciativa também muito importante. Nova Friburgo tem a nossa região tem essa característica, Nova Friburgo também, de ser um polo verde, um polo de sustentabilidade, um polo em que o meio ambiente, além de ser preservado, ele pode ser também um elemento de competitividade, desde que façamos o dever de casa e incluamos, né, esse elemento como um fator de desenvolvimento, de atração de profissionais, atração de empresas, enfim. É um movimento muito interessante, muito rico de experiências. Ele não é um fim em si próprio. Ao longo do processo, todos crescem, ganham, aprendem muito, e o comprometimento com a cidade, com o desenvolvimento de Nova Friburgo, se amplificou sobremaneira nesse período. Verli, eu queria explorar um pouco mais o código na nossa próxima parte da entrevista, falando sobre
o Plano Diretor de Cidades Inteligentes e Dados Abertos. Tá? A gente vai fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Bom gosto, qualidade e sabor especial você encontra aqui na Fast Pizza. As maiores variedades de massas e recheios para você se deliciar. Peça já a sua. Fast Pizza tem cheiro de pizza no ar. Márcio, eu não sei se foi só aqui comigo, mas eu não te ouvi. Mas como você falou que nós falaríamos sobre cidade inteligente e dados abertos, eu intuo que você tenha apresentado esse tema para a gente desenvolver a partir de agora. Bom, cidades inteligentes é uma temática que tem sido trabalhada em várias regiões, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. Aqui em Nova Friburgo, nós temos desde 2014, 2015, uma central de monitoramento intitulada Nova Friburgo Cidade Inteligente, que basicamente é uma central de monitoramento voltada tanto para a segurança pública, quanto também para a mobilidade urbana, contribuindo para que as pessoas busquem as melhores alternativas, em especial nos tempos, nos momentos de maior fluxo de veículos. Esse é um componente de uma cidade inteligente. Quando você começa a ter outros elementos, sensoriamento eletrônico, prédios com dispositivos eletrônicos e tecnológicos que facilitem a busca de informações, que facilitem a vida, né, das pessoas, enfim, o conceito de um laboratório a céu aberto. A gente defende muito isso, o nosso profissional na área da ciência de informação, dados, análise de sistemas, Loyola Bechara, ele defende a tese de laboratório a céu aberto, porque nós temos em Nova Friburgo várias instituições de ensino superior, de pesquisa, que podem desenvolver experimentos diversos. Só um parênteses, nesse período da pandemia, nós tivemos parte da produção industrial de Nova Friburgo desenvolvida, pivotada para itens anti-Covid. E tivemos aqui um projeto em especial que atendeu a várias regiões do estado e do país, que foi o projeto Face Shield, protetores faciais desenvolvidos em parceria da UERJ, UF e várias outras instituições, inclusive instituições privadas, empresas industriais. Agora eu voltei a te ouvir, Márcio. Então, nós temos possibilidades diversas a partir desse conhecimento científico e tecnológico acumulado. Houve, inclusive, a aprovação de um projeto junto à FAPERJ para instituir em Nova Friburgo um laboratório de certificação para equipamentos de proteção individual voltados, em especial, ao combate à Covid-19. Então, esse é um projeto, é uma iniciativa muito importante. Nós temos algumas empresas em Nova Friburgo que já desenvolvem soluções nessa área. Em relação aos dados abertos, de junho, 1º de junho a 31 de dezembro, nós tivemos uma participação na Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo, estruturando e implementando um plano de atividades pedagógicas não presenciais, atividades remotas. Utilizamos, obviamente, uma parte delas do ponto de vista tecnológico, estabelecemos uma plataforma junto ao Google, G Suite for Education,
criamos uma condição de acesso, sabemos que na área pública há uma dificuldade, então nós adotamos o caderno pedagógico impresso como principal elemento. Dentro desse trabalho, Márcio, nesse sentido que eu quero falar sobre dados abertos, nós tivemos duas iniciativas muito interessantes que tangibilizam o que seria exatamente a importância de uma iniciativa como essa. Uma delas foi o portal de geolocalização das unidades educacionais do município. Nova Friburgo tem cerca de 120 unidades educacionais, entre escolas e creches, e volta e meia as pessoas ligam para a secretaria para saber o endereço, saber o contato, saber quem é a diretora, qual é o índice de desenvolvimento, o IDEB daquela unidade educacional, enfim, dados que são importantes, mas que não haviam sido ainda estruturados, convergidos e disponibilizados. Então, nós, a partir desse trabalho do Loyola e da equipe, foi estruturado, então, esse portal, e esse portal está disponível na internet, as pessoas veem a geolocalização de todas as unidades, divididas por escolas, creches, conjuntos, com os dados básicos de todas elas. E também estruturamos, deixamos como um legado da nossa gestão, o que a gente chama de NDIP, Núcleo de Dados e Informações para Políticas Públicas em Educação. Você sabe que muitos dos alunos da rede pública, não só municipal, mas também estadual e até mesmo particular, as famílias são usuárias do Bolsa Família. E esses dados não estavam consolidados. Então, a partir de um trabalho que foi realizado por uma equipe de levantamento de dados, esses dados foram organizados e disponibilizados através desse núcleo de dados. Eu estou dando um exemplo específico sobre educação, mas a gente pode ampliar para quaisquer setores da administração municipal onde há a possibilidade de geração de dados. E esses dados eles são fundamentais para que a cidadania se exerça da melhor forma, da forma mais efetiva e participativa possível. Então, nós temos a perspectiva de que a política de dados abertos, até por constar da lei orgânica municipal, seja cada vez mais estimulada, cada vez mais apoiada, para que, então, muitos aplicativos surjam também buscando soluções para problemas do cotidiano da cidade, nas mais diversas áreas, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, enfim. Essa construção coletiva, que eu falei anteriormente, um verdadeiro laboratório a céu aberto, é uma das metas do Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo. Verli, a gente está chegando no final do programa, e aí você fala exatamente essa questão aí do posicionamento da prefeitura, e daí a lei da inovação, quer dizer, ninguém está dizendo o que inovar, mas a prefeitura está se colocando na posição de deixar os outros inovarem através de seus dados e também de comprar inovação, se esse for o caso. Estamos chegando no final do programa, eu queria que você falasse o futuro. O que você imagina do futuro para o município de Nova Friburgo? Uma excelente pergunta, Márcio. Primeiro, para a gente poder reforçar que o fato da lei ter sido aprovada não significa, obviamente, que ela será autoaplicável. Dependerá de um grande esforço, não só da gestão municipal, mas dos diversos atores que compõem o ecossistema educacional, para que, então, a inovação, a partir da tecnologia e da base científica desenvolvida na cidade, possam se configurar em elementos de competitividade. E, com isso, Nova Friburgo se reposicionar no mercado das cidades. Eu volto e meia ouço palestras e vejo esse termo, e é isso, né? As cidades, talvez hoje não com aquela guerra fiscal, a gente está vendo recentemente o caso da Ford, que foi uma grande polêmica no início dos anos 2000, né? E ela acaba decidindo sair de uma determinada cidade, uma determinada região e gerando um prejuízo. Então, a importância de um desenvolvimento endógeno, focado nas potencialidades locais, e isso depende não só do governo, não só da iniciativa privada, mas das próprias universidades, instituições de pesquisa e de ensino técnico profissionalizante e da sociedade civil organizada. Na área de inovação, a gente chama de InovaFri por já existir um grupo de inovação estruturado. Então, a expectativa é de que todos os elementos que compõem o código, eles possam receber uma atenção especial desses entes e, a partir dessa atenção, que sejam tirados do papel todos os projetos que constam, incluindo a possibilidade de aporte orçamentário e financeiro de fontes diversas para o estímulo à inovação. A expectativa é positiva, sabemos que o momento é delicado, mas temos a convicção de que avançaremos nos próximos anos também. Márcio, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui contigo. Verli, foi um prazer enorme conversar contigo. Há muito tempo que a gente não batia um papo assim,
legal, essa inovação, ainda mais falando sobre essa nossa cidade maravilhosa que é Nova Friburgo. Obrigado por tudo, sucesso para vocês aí, um grande abraço. E um Um abraço a todos abraço, que nos obrigado. assistem também. Tchau.